Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, 18 horas e 57 minutos. A temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC-TV, 24 graus centígrados nesta hora. Quase 19 horas, uma temperatura muito quente, né? Para a tarde, foi uma tarde muito quente, mas as temperaturas começam a cair a partir do início da noite e de madrugada tem feito até temperaturas de 15, 16 graus e até menos no interior do estado, principalmente na Serra Gaúcha. Você está aqui com o programa Atividade há 28 anos no ar, um programa de sucesso consolidado, criado pelo jornalista, nosso diretor José Silvas, há 28 anos caminhando para 3 décadas de existência. Jornalismo sério, competente, com opiniões abalizadas de gente qualificada que integra a bancada aqui do Atividade ou então desfila por aqui como convidado. Bom, nesta segunda-feira, quero lembrar que o Atividade continua, claro, naturalmente, sendo exibido aqui pela RDC-TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, para todo o Rio Grande do Sul e, evidentemente, através das mídias sociais, para todo o Brasil e o mundo, né? Somos assistidos em todo o mundo, desde que o camarada coloque ali numa das plataformas digitais e acompanhe o programa Atividade. Bom, nesta segunda-feira, uma segunda-feira que começa uma semana importante, nós temos aí na área do esporte o Grêmio jogando contra o Independiente del Valle pela Libertadores, a terceira fase da Libertadores da América. Mas eu quero, antes de mais nada, apresentar aqueles que vão hoje participar da Atividade. Aqui comigo, Luiz Fernando Záquia. Záquia, obrigado pela presença mais uma vez. Fico muito feliz em ter um amigo aqui. Prazer é todo meu, Silvio. Luiz Fernando Záquia aqui na bancada. Estamos daqui a pouco mais um componente da bancada aqui ao vivo conosco, mas pela internet, pela TV, pelo tubo, né? A Simone Magalhães. Boa noite, Simone Magalhães. Como é que está? Oi, Simone. Tem um probleminha aí com a Simone, né? A conexão com a Simone, mas de qualquer maneira... Oi. Não, é que eu desligo meu microfone para não interferir e poder ouvir vocês com toda a maestria das explicações. Mas quero dar boa noite para ti, Silvio, boa noite para o Záquia, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Mais uma semana que nós estamos aqui felizes, com saúde, esperando a vacina e principalmente com boas notícias, né? Que vamos falar hoje do início do auxílio emergencial, que começa amanhã, novos programas de redução de salário que o governo está lançando. Tem bastante coisa boa para essa semana aí para a gente falar. Mas tem um assunto aí que eu acho que tu não vai gostar muito aqui, que é no começo do programa, né? Que é tradição aqui, né, Simone? Que é pelo esporte. Mas eu quero ouvir primeiro o nosso convidado que está aqui na bancada, presente, que é o Dr. Luiz Fernando Záquia. Ele que tem uma história longa com o Internacional, né? E, afinal de contas, diretor do Internacional, tem uma trajetória toda como colorado. E, Záquia, fora o Grenal de ontem, depois rapidamente fazer uma análise, mas eu gostaria de pontificar contigo hoje para que possamos fazer uma análise, um histórico daquilo que representou o Beira-Rio na vida do Esporte Clube Internacional, uma instituição hoje conhecida mundialmente, campeão do mundo, né? E que, naturalmente, a partir do Beira-Rio, eu me lembro muito bem, Isaac, que estava comentando contigo antes do programa, eu participei do Beira-Rio, eu participei da construção com muito orgulho como gaúcho, porque o Internacional fez naquela época uma campanha de tijolos e cimento, né? O que representa hoje? O que representou o Beira-Rio na vida, na história tão bonita que o Internacional construiu a partir dali? Eu particularmente tenho uma lembrança muito querida, porque em 1968, tanto um ano antes da inauguração do Beira-Rio, que foi 3 de abril de 69, o meu pai presidia o Internacional. José Alexandre Záquia. E era o último ano dos eucaliptos. Então, todos os parcos recursos que o Internacional conseguia gerar naquela época no futebol, que ainda não era o nível profissional de hoje, eram destinados ao Beira-Rio. Porque o Internacional tinha obrigatoriamente que terminar aquela obra majestosa, né? E hoje imagina, em 69. Né? E mesmo com essas dificuldades financeiras, por isso que eu digo, eu tenho uma lembrança muito boa da gestão do meu pai.
o Internacional conseguiu ser vice-campeão brasileiro. E veja, não era o Santos do Pelé, Palmeiras do Ademir da Guia, Rivelino no Corinthians, Riva no Corinthians, o Vasco tinha uma grande equipe. Roberto Dinamite. Não, o Dinamite é um pouquinho mais. O Dinamite entra em 73 no Vasco. 73. Casualmente ele estreia num jogo contra o Inter lá no Maracanã. Mas os 4 classificados eram o Cruzeiro, de Tostão, Zé Carlos, Seu Lopes, Wilton Oliveira, Natal, aquele grande Cruzeiro que tinha sido campeão da Taça do Brasil de 66. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quer que eu diga a escalação do Cruzeiro daquela época? Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco. Wilson Piazza e Dirceu Lopes. Natal, Evaldo, Tostão e Hilton. Hilton Oliveira. E logo o Piazza foi para zagueiro. Isso. E entra o Zé Carlos no meio campo. Zé Carlos. Era um grande time. E o Internacional, por não ter um estádio à altura do Campeonato Brasileiro, ele jogava no Olímpico. E contra o Cruzeiro, ele ganhou de 2-1 e classificou-se entre os 4 finalistas. Internacional, Vasco, Palmeiras e o Grande Santos. E nesses 4 times, o Internacional foi vice-campeão. O Internacional ganhou do Vasco, o Internacional ganhou do Palmeiras e perdeu para o Santos do Pelé. Portanto, foi vice-campeão com toda a dificuldade orçamentária, porque o dinheiro era para o Beira-Rio. E o que representou, aí objetivamente, a tua colocação? O Internacional mudou de patamar, ele mudou de praia. Né? Primeiro que o futebol gaúcho tomou uma dimensão muito grande, que era o maior estádio particular, era o Morumbi e o Beira-Rio, no campeonato, no futebol brasileiro. Vinha 68, 69, quer dizer, antivéspera do Brasil ser tricampeão mundial, quer dizer, futebol brasileiro efervescente, não era como hoje, jogadores na Europa, todos jogavam no Brasil, os 22 que foram para a Copa do Mundo, os 22 jogavam no Brasil. O futebol brasileiro era realmente jogado pelos maiores jogadores do mundo. E o Internacional presenteava esse contexto com um estádio maravilhoso. E mudou de patamar. E aí, eu me lembro que na época o Internacional era símbolo de clube-empresa, porque tinha uma churrascaria, tinha um bar, tinha uma lavanderia. Isso no futebol, vê como se evoluiu de lá para cá. E era uma grande evolução naquele momento, então considerava o Internacional a sua organização como clube-empresa. Eu me lembro ali, ao entorno do Beira-Rio, dentro da estrutura toda, tinha muitas empresas ali. Eu me lembro que eu frequentava, lá tinha, eu não me lembro mesmo, tinha até cabeleireiro, vendiam roupas, tinha vestuário. Realmente, como tu diz, era um shopping ali dentro. Era um shopping, não existiam shoppings na época. Exatamente. E aquilo era um shopping diferente, frequentado basicamente por colorados, mas por gaúchos, era uma grande obra. Né? Eu frequentava muito a churrascaria do Internacional ali. Eu até acho, viu, Zaque? Saci. Eu defendo assim, por exemplo, ó, tem muita gente que vem de excursão para conhecer os estádios do Grêmio do Internacional e chegam ali e não tem uma churrascaria. Eu fico abobado. Tem gente que vem de São Paulo, mas não tem, nem o Inter, nem o Grêmio tem uma churrascaria ali. É uma falta, né? É que a colocação deles é que em dia de jogos não pode. Então, dentro do corpo do estádio, o Internacional já teve a experiência de ter a churrascaria ali no Parque Gigante. Né? Porque há aí, pela legislação, a proibição. Não pode funcionar em dia de jogos, etc, etc. Então, enfim, as pessoas acham que o movimento aí seria outro. Naquela época, a Saci funcionava durante o jogo. Era maravilha, realmente. Simone Magalhães, o que te recorda, assim, o que tu tens a dizer do Beira-Rio? Essa inauguração que aconteceu em 69, que mudou, como disse o Zaque aqui, o Internacional de patamar. Bom, eu não era nascido em 69 ainda, né? Então ainda eu não tenho lembranças dessa. Não, eu já sou da década de 70, Silvio. A Simone pegou a época vitoriosa. Tu pegasse a época vitoriosa do Inter, né? Tá certo, viu? Já que observou isso aí. Eu já nasci dando campeonato brasileiro pro meu time, né? Aquele baita time, né? Tu teve sorte. Aquele baita time do Internacional da década de 70 era imbatível, realmente. Não existe sorte. Sorte é o rebento que acontece quando a oportunidade encontra,
Oportunidade, quando tu aproveita a oportunidade. Quando tu aproveitas a oportunidade. A preparação, sorte ao rebento que acontece quando a oportunidade contra a preparação. Então, eles estavam preparados para aquilo e olha, tomem cuidado, esse ano o Inter está preparado também. Para quê, hein? Para ser campeão. Olha aí, a gente foi quase no passado, ficamos ali por uma unhazinha, agora esse ano a gente vem com tudo. Simone, sobre o Beira-Rio, tudo bem. Agora eu quero uma opinião tua sobre o Grenal de sábado, que tu disseste que não acompanhou, que estava com sono e tal. E aí, o que tu achou 1-0 pro Grêmio? Eu não olhei o jogo porque eu estava bastante cansada no final de semana, eu fiz uma pequena cirurgia na boca e daí eu tava meio cansada, né, esses dias, porque é difícil de dormir, né? Mas o pouco que eu olhei, achei um jogo meio ranhento, né? Aquele jogo assim, que coisa mais chata, isso aqui vai terminar em 0-0, né? Tá bom. O Grêmio tem uma sorte lá e fez um golzinho. Jogo ranhento. Doutor, bom, eu quero anunciar que nós já estamos aqui com a bancada completa, somos 3 hoje. Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença. O trânsito está meio complicado mesmo, né? Chegou um pouquinho atrasado o trânsito. Não, eu cheguei porque vocês falam de futebol no começo do programa e eu não entendo absolutamente nada. Eu só fiquei sabendo que tinha jogo porque tu me mandaste uma foto lá, fardado, para assistir o jogo. Mas tem jogo. Aí tu disse, tem, às 10 horas da noite. Mas eu não vi o jogo, mas obviamente que eu sei que o Grêmio ganhou no final e tal, e coisa. Então tá muito bem, né? Eu fico feliz. Então. Tá certo, viu? Ele veio aqui, ó, azul, preto, não é? Não, azul, preto, né? Azul com azul. Azul com azul. Azul com azul. E o cabelo branco. Camisa e cabelo branco. Tá faltou certo. O preto aqui, faltou mas preto. O microfone é preto. O microfone, tá certo. Ele acaba se identificando, né, com isso aí. Doutor Zac, como é que o senhor analisa do ponto de vista técnico o Grenal que o Grêmio ganhou no sábado passado? Um Grenal de compadres, né? Ninguém queria ganhar, ninguém queria perder. Se ficasse mais meia hora, ia terminar 0-0, se não houvesse o chute do Léo Chu, que foi uma jogada muito, muito bonita agora. Eu digo assim, o Grenal, ele sempre tem elementos que esse Grenal não teve. Por exemplo, teve um cartão amarelo. O lateral direito do Grêmio por uma falta normal, e teve o outro quando o menino fez o gol que tirou a camiseta, mas não pela violência. O Grenal sempre, por característica, é jogo aguerrido, é jogo de meia dúzia de cartões amarelo, alguns vermelhos, muita confusão. Absolutamente nada. O Internacional teve 2 chances claras de gol, o Grêmio teve um gol mais uma chance clara. Quer dizer, jogo com poucas oportunidades, não se viu os goleiros trabalhando. É um jogo que ia terminar 0-0, ao natural terminaria 0-0, como se houvesse um acordo entre o Ramírez e o Renato. Ninguém perde, ninguém ganha, vai ficar bem para todo mundo. E deu num erro do Internacional, no entendimento do lateral, marcou mal o jogador do Grêmio, com muita qualidade, com muita... não é muita sorte. Eu acho que quando tu tenta, tem qualidade. Ele pegou bem, ele fez o gol, teve méritos, né? O Grêmio teve méritos. Mas teve uma jogada de um zagueiro do Inter que saiu lá da defesa do Internacional, passou por todo o time do Grêmio. Se fizesse o gol ali... Ia ser um grande gol. Ficou maravilhoso, né? Uma jogada, ele fez uma jogada com um jogador... E não é titular esse rapaz, né? Ele era com o Abel. Surpreendentemente, não estava sendo com o Ramírez botava o Zé Gabriel. Mas eu acho que é um zagueiro que vai ter situação, não contratar ninguém, ele vai ser o titular. Ele fez a jogada como se fosse um meio-campista, foi avançando, driblando no espaço, e a conclusão de zagueiro. Porque se é um jogador, atacante faz o gol. Não pode exigir do zagueiro a qualidade da finalização. Mas foi uma jogada bonita. Mas foi um jogo pobre, né, em termos de emoção, em termos de... Não teve nem jogadas. Normalmente, o juiz passou despercebido no jogo todo. Eu acho que tu definiste muito bem que foi um jogo de compadre, assim, não vamos nos agredir, vamos levar até o fim do jogo. Vamos levar até o fim do jogo, 0-0, não atrapalha ninguém. Agora, mais importante, Zac, eu vejo, assim, do ponto de vista de um desportista, que tanto um quanto o outro, Grêmio Internacional, eles estão com grandes jogadores da base. Os 2 times estão, que eu acho que tem que apostar nessa gurizada. O Grêmio já está despontando, o Internacional tem 4 ou 5 jogadores ali também que vão dar muitas alegrias para o Internacional. E tem que apostar, não adianta trazer esses medalhões, né, Zac? Aí os caras acabam até retardando o aproveitamento dessa gurizada. Eu discuto, por exemplo, a contratação do Rafinha.
É um belo jogador. Mas esse lateral, o Wanderson, é um grande jogador. O Wanderson acabou lá, neutralizou o jogador. Daqui um pouco não vai jogar outro. E tu dá uma estancada no crescimento, no amadurecimento natural do jogador. Eu acho que, por exemplo, o Internacional, pela sua realidade financeira, o Internacional, evidentemente, vai ter que apostar na categoria de base. Vai fazer uma que outra contratação pontual, sem custo de contratação, só de salário. É a realidade do Inter, né? Vai ter que vender jogadores para poder pagar parte das suas dívidas, diferentemente do Grêmio, que tem um superávit, tem uma finança equilibrada, que com venda de jogador lhe possibilita comprar jogadores. Agora, eu concordo contigo, às vezes isso ocasiona erros, né? Esse zagueiro do Grêmio, o Juan, por exemplo, o menino que estava lá, ele é do quinto reserva, quarto reserva, e joga mais do que os qualquer um daqueles que vieram os medalhões. Joga mais que David Braz, joga mais que o Paulo Miranda, joga mais que o outro Tonhão. Quer dizer, às vezes fica escondido. Esse menino que entrou, o Léo Chu, que fez o gol, estava emprestado para o Ceará. Enfim, eu acho que faz parte do amadurecimento, mas daqui a pouco tu começa a contratar. O Grêmio, eu tenho essa convicção. O Grêmio acho que contrata o Douglas Costa. Por mais que não, é 1,5 milhão por mês. Custo do jogador 1,5 milhão por mês. Isso dá problema no grupo, né? Dá problema no grupo. Em 2 meses tu paga a base do ano todo. Pois é. Em 2 meses o salário dele, paga todo o investimento da base que lhe dá rendimentos. O Grêmio tem vendido aí dos últimos 4, 5 anos, um jogador da base por ano. Né? Foi o Pedro Rocha, foi o Everton Cebolinha, foi o Arthur, foi o PP. Se tu somar isso, nós estamos falando aí mais de 100 milhões de euros. Muito bem. Olha aqui, Banrisul, eu quero dar um recado aqui para você que é correntista do Banrisul. O Banrisul hoje tem mais de 4,5 milhões de gaúchos como clientes, né? Que sabem o banco que eles estão trabalhando. O Banrisul que oferece todas as facilidades, a qualidade dos serviços. Se você precisar falar com o gerente, vá na agência, marque antes. Se não precisar, vai ficar muito mais fácil para você e para o próprio banco. Entre nos aplicativos do Banrisul e resolva essas questões. Então, vá no banco só se for a necessidade, for imperiosa a necessidade. Marque com o gerente e vá lá e vai ser atendido no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Aliás, aqui é nossa casa e nela, nossa parceria lá no Banrisul conosco faz a diferença. Acompanhe aí. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. É verdade, tudo no seu tempo, Banrisul Digital. Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet. Desde 2004 aqui em Porto Alegre. Ou seja, a Serra Gaúcha veio para que nós pudéssemos apreciar as delícias da Serra Gaúcha. Está aí o responsável, é o João Tumeleiro. Feliz João Tumeleiro com o sucesso, né, deste empreendimento agora aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Aberto de segunda a sábado, das 9h30 às 19h30. E claro, domingo o João tem que descansar um pouquinho. Então, domingo não abre lá o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Venha conhecer as nossas especialidades. Olha aí, você está vendo essas imagens maravilhosas, queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, cestas para... Você quer dar uma cesta de presente? Então, você vai ter lá também no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Pratos prontos, você encontra tudo lá no Armazém do Queijo. Segunda a sábado, das 9h30 às 19h30. E o telefone para o contato é o 51, que é o prefixo de Porto Alegre, 3332 0085. Olha, os pães maravilhosos. Realmente é imperdível. Faça uma visita e prove e comprove a qualidade dos produtos lá do Armazém do Queijo, liderado pelo João Tumeleiro. Tumeleiro que está feliz realmente na vida porque esse empreendimento está superando a expectativa, as melhores expectativas que ele tinha
estão sendo superadas, evidentemente, pelo atendimento, pela qualidade dos produtos que ele oferece para a clientela, que cada vez mais se engrandece, cada vez mais pessoas acabam aderindo aí ao Armazém do Queijo Empório Gourmet. Parabéns ao João Tumeleiro, a equipe do Armazém Gourmet, do Armazém do Queijo, que está fazendo um grande papel aqui de trazer para nós gaúchos, né, porto-alegrenses, principalmente essa oportunidade, né, de estarmos aí, termos à nossa disposição, bem pertinho de nós, esses produtos maravilhosos que acabaram se consagrando na Serra Gaúcha, daí da Serra Gaúcha para o mundo. Está aí, né, o layout da entrada do Armazém do Queijo, muito bonito também, realmente vale a pena no Armazém do Queijo. E vamos falar um pouquinho de Sucos Petri. Sucos Petri, a sua sede pede o melhor, a sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. Até a Simone Magalhães, que está hoje participando pelo tubo, está lá saboreando, não está na bancada, mas está saboreando Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Muito bem. E olha aqui, a Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial já era consagrada aqui no Rio Grande do Sul e agora deu um passo importante em São Paulo. Você sabe que São Paulo é um mercado, a gente que teve experiência em São Paulo, é muito competitivo. Lá para ganhar mercado lá tem que ser muito competente. E isso acontece com a Auxiliadora Predial, que está lá em São Paulo ganhando mercado. O telefone da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre é 32 16 6100 e em São Paulo, prefixo 11 23 48 40 00. Entre no site aí da Auxiliadora Predial, auxiliadorapredial.com.br, e aquele negócio, né? Não deixe o seu negócio ser administrado por amadores. Tem que ser uma empresa imobiliária tradicional que certamente vai dar resultado para o seu negócio, vai trazer lucros para o seu negócio. Então, Auxiliadora Predial. Muito bem. Simone Magalhães, qual é o destaque teu aí da economia? Vamos começar por ti aí o nosso debate aqui no Atividade desta segunda-feira. Simone. Silvio, hoje eu tenho bastante coisa para falar, mas acho que a gente não vai conseguir falar tudo que está acontecendo, né? Mas eu queria começar falando... Um destaque inicial. Amanhã começa o pagamento do auxílio emergencial de novo, né? Aham. Então, nós teremos aí 4 parcelas, né, dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375 por mês. Né? Qual que é a diferença de um valor para outro? Primeiro, famílias, né, elas vão receber um valor de R$ 250. Uma família monoparental, que é aquela família que é sustentada pela mulher, ela vai receber 375. E aquela pessoa que mora sozinha, que se encaixa no programa, vai receber R$ 150 por mês, tá? Então, assim, foi uma forma que o governo fez e a ideia é abranger em torno de 40 mil famílias. Não vai ter como novas pessoas se cadastrarem, vão ser utilizados os mesmos cadastros que já tem e principalmente o cadastro do Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família não vai ter impacto nenhum para receber o novo auxílio emergencial, mas nós vamos ter aí um valor em torno de... não vou ter aqui o valor que vai ser aplicado no auxílio emergencial, porque eu peguei o valor aqui do programa de redução de jornadas. Mas é um valor que foi aprovado pelo orçamento e vem para dar um fôlego, né, para as famílias que estão aí com desemprego, que estão precisando de suporte financeiro e começa amanhã. O calendário, né, Silvio, é aquele mesmo calendário que já teve antes, né? Então, as parcelas vão ser pagas, vai começar por quem faz aniversário em janeiro, então começa agora em abril, na primeira parcela, abril, maio, junho e julho, as 4 parcelas do auxílio emergencial. Então, as pessoas elas precisam ficar atentas no programa Caixa Tem, né? Para quem não tem o programa, provavelmente já tem, né, o programa, ou porque já recebeu o auxílio emergencial, ou porque recebe Bolsa Família.
Então, fica atenta nesses calendários para poder receber o auxílio. Muito bem. Doutor Záquia, começar pelo senhor aqui na bancada. Esse auxílio, naturalmente, não é aquilo que seria o ideal para as pessoas, né? É bem menor do que o valor inicial lá, que era de R$600. Mas, de qualquer maneira, ele poderá ajudar a amortecer a queda da economia. O ano passado tivemos uma queda do PIB no Brasil de 4,1%, no Rio Grande do Sul 7%, e não foi mais, porque houve esse auxílio emergencial. É o que tem mantido, né? Principalmente famílias empregadas, famílias que passam maior necessidade, é o que mantém a sobrevivência nessa pandemia. E com isso o aquecimento muito também da economia informal, daquela economia feita pelo pequeno comerciante, o pequeno comerciante do bairro, o pequeno comerciante da vila, que essas pessoas mais pobres têm essa relação diária e mantêm, fazendo com que a economia possa girar. Claro que o ideal, no meu entendimento, é que fosse o valor que era entre R$600, né? Um critério mais ajustado, me parece, da seleção a ser realizada, aquelas pessoas que têm direito, mas com um valor um pouco maior. Também é verdade que isso estimula muito muita gente que não sai atrás de uma atividade, porque estava ganhando R$600 por mês, entrando aquilo. Às vezes tem uma união que não é uma união estável, a mulher também ganhava 600, já faz uma renda de 1.200, e aí estava tocando sem nenhum interesse em buscar emprego ou produzir alguma coisa. Sei que isso é muito complicado, mas tem um alto índice de miserabilidade, e este alto índice teria que ter uma participação do governo, né? Porque a pandemia está aí, a gente está vendo os reflexos que está fazendo na economia e gerando um desemprego sem precedentes na história do Brasil. Doutor Cláudio Cadiota, qual é essa observação a respeito desse auxílio emergencial menor, né? Bem menor do que seria o ideal? Bom, concordo com o Zac, o ideal seria que fosse maior o valor, mas há que se lembrar que o Brasil é um país falido e totalmente destruído por 33 anos de socialismo. O Brasil quebrou em 1988, foi ali que começou a quebrar, quando homologaram essa Constituição. A Constituição criou despesas e direitos, não indicou de onde ia sair o dinheiro, criou castas. Hoje se tem milhões que têm estabilidade no emprego, irredutibilidade de salário, uma série de condições que não tem nas democracias. Tem nas ditaduras, que protegem a casta dominante, ali o partido, né? Como por exemplo na China, ditadura da China, na ditadura da Venezuela, o ditador da Venezuela é procurado pela polícia por tráfico de drogas, procurado pelo DEA americano. Se ele sair da Venezuela e parar num país que tem a extradição com os Estados Unidos, ele vai para a cadeia, vai morrer lá. Está vivendo do tráfico, porque ele destruiu o país dele com o socialismo e comunismo. Então, há que levar em consideração esses fatores. O Brasil estava falido, assumiu um governo com discurso de privatização, um discurso de moralização, tanto que não tem escândalo no governo, né? No governo federal, pelo menos, não tem. E, de repente, caíram mísseis lançados de uma ditadura comunista que destruiu o planeta. Atualmente, só quem ganhou com essa maldição, com essa praga da ditadura comunista chinesa foi a China. Existe um princípio em direito penal que o termo em latim é qui prodest, que quer dizer quem se beneficia. Quando se quer saber quem é o culpado, a primeira coisa que faz o investigador é ver quem foi que se beneficiou com a morte daquele cidadão. Vamos dizer, o cara matou a esposa porque queria o seguro, enfim. Então tem essa série de situações. Nesse caso específico, não estou acusando ninguém, mas sei de onde saíram os mísseis. Eu sei que a ditadura comunista mentiu. Então, a gente tem uma série de informações. Sabe-se que a ditadura comunista fechou
Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo. Com isso saíram milhões de pessoas inocentes, vítimas, contaminadas, espalhando o vírus pelo mundo. Tudo isso a gente sabe. A gente sabe que morreu o médico que denunciou, morreu por acaso, claro, lá na China as pessoas morrem por acaso, né? Lá na ditadura. Então, esses fatores nós temos que considerar, que de repente caíram esses mísseis aqui no Brasil, entendeu? O país já estava quebrado, evidentemente nem Bolsonaro, talvez Jesus Cristo, se viesse para cá, resolvesse, porque é Jesus, né? Agora, um ser humano não consegue, seja ele quem for, reconstruir 30 anos de ditadura, nem é ditadura, de um simulacro de democracia, não consegue reconstruir em 2 anos. Não tem quem faça isso, ninguém faz milagre. E ele não faria também. Eu não estou defendendo. Quer dizer, eu tenho muita coisa que eu não gosto do Bolsonaro. Agora, outro fato é o seguinte, né? Ele não rouba e não deixa roubar. Ah, mas tem os filhos dele. Problema dos filhos dele. Acho que ele erra ao defender os filhos. É problema dos filhos. Com a polícia, com o Ministério Público, com quem bem entender. Agora, eu não posso querer que ele, de repente, tire do fundo do baú de um país quebrado dinheiro para distribuir. O resultado está aí no comprometimento do déficit público. Não tem como resolver. O Brasil não é Estados Unidos. Lá eles fizeram um pacote de 1 trilhão, depois fizeram outro pacote de 1 trilhão, depois agora estão fazendo um de 3 trilhões. Lá é o país mais rico do mundo. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer até lockdown. Mas num país falido, destruído, não dá para esse tipo de solução. Não dá. Depois até eu vou falar sobre um vídeo que está circulando aí na internet, começou a circular hoje, do prefeito de Chapecó, que já foi reproduzido até pelo presidente Bolsonaro. Eu ouvi o vídeo. Agora vamos ver se é verdade. Para ver se é verdade é só ir lá no Chapecó. É verdade. Aliás, eu tenho uma avaliação muito positiva da internet nesse momento no Brasil. Não fossem as redes sociais, nós estaríamos subjugados muito mais do que nós já estamos. Aliás, eu lembro assim, eu voltei a ler um livro chamado O Lado Sombrio das Ditaduras. E o século passado, eu falei aqui semana passada, foi conhecido como o século das trevas, por causa do totalitarismo, nazismo, fascismo, comunismo. E, na verdade, quem viu aquele filme, o Doutor Zhivago, Boris Pasternak, ele e Alexander Solzhenitsyn disseram uma coisa interessante que eu trago para este momento do Brasil. Tudo que nós estamos passando, e por isso que eu linkei com as redes sociais. Tanto Boris Pasternak quanto Alexander Solzhenitsyn disseram que era maravilhoso ser escritor na União Soviética, no tempo do comunismo, desde que defendessem o lado dos ditadores. Se não fizessem isso, seriam executados, seriam mandados para a Sibéria. Eles disseram isso, né? Então eu vejo isso muito como está acontecendo no Brasil hoje. Quem é que está preso hoje, presos políticos no Brasil? São aqueles que atentaram contra o governo. Quem fala mal do governo está livre, leve, solto. Então esta é a democracia, esse simulacro de democracia que nós temos aqui. Isaac. Não, cada vez mais a gente fica um pouco entristecido com isso tudo, né? Eu não tenho a menor dúvida, eu concordo com o Cláudio, essa questão, quem ganhou somente foi a China, né? Todos os países, né? Os países ricos, os países... O Candiota tem uma relação intensa com os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, a maior economia do mundo, perdeu muito com isso, investiu muito, tem que investir para recuperar. Hoje tem aí uma capacidade de vacinar quase que toda a população, subsidiando as pessoas, os pobres, etc, etc. Imagina países pobres e falidos como o Brasil. Quer dizer, tu não tem saída, quer dizer, algo tu tem que fazer para que possa manter minimamente a economia de pé. E não será igual ao que eles fizeram lá. Para não ter uma ideia, o Biden está destinando 2 trilhões de dólares, que é quase 1,5 vezes o PIB brasileiro, só para auxiliar na questão da emergencial. E vai haver um aumento de impostos lá, porque eles também não estão rodando maquininha de fazer dinheiro. Não estão fazendo dinheiro. Então vai ter que sair de algum lugar. Vai sair do aumento de impostos. Ele já está avisando isso aí. Agora, eles vão ter que calibrar, porque não dá para botar imposto em quem não pode pagar, né? Mas eles têm uma capacidade de absorção maior do que a nossa. Claro, com certeza. Claro. Como é que o Brasil vai fazer? Vai ter que ligar a maquininha. Isso é claro. Vai ter que ligar a maquininha de fazer dinheiro. Vai gerar inflação, e aí a gente conhece todo esse filme. Porque uma coisa é a seguinte, vai ter o auxílio emergencial, R$600 da Traça, no ano passado,
porque se imaginava uma pandemia, 3 meses, 4 meses, a coisa toma um caminho. Não tomou, e já passou 12 meses, e as empresas estão quebrando, as pessoas estão desempregadas. Olha, eu tenho o exemplo na atividade hoje que eu ocupo. Eu já ocupei cargos, eu já fui chefe da Casa Civil, eu já fui secretário de Estado, já fui presidente da Assembleia, cargos que as pessoas procuravam buscando emprego, né? Buscando uma indicação, uma colocação em governo. Nunca como agora. Nunca como agora. Estou numa secretaria que não é de ponta, uma secretaria mais técnica, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. A quantidade é assustadora. Porque não é assim, é aquele que não tem qualificação. Não. Pessoas qualificada. Qualificação, pessoas com histórico, pessoas com batendo lá e pedindo emprego. Quer dizer, esta é uma realidade, talvez não tenhamos atingido a todos nós, mas está muito próximo. Quer dizer, pessoas preparadas, pessoas que ocuparam cargos e têm condições de ocupar cargos, pessoas técnicas, completamente desempregadas atrás de emprego. Muito bem, aqui, ó. Eu não li a matéria, mas 29 montadoras paradas? Algo desse número, se não é 29, é 19, mas eu vi qualquer coisa desse tipo lá em São Paulo. Parada, as empresas. Aliás, no bojo dessas questões, depois eu vou colocar a Simone na jogada, depois do nosso reclamezinho aqui, é o seguinte, uma carta feita pelos governadores de Estado, de certa maneira, tentando atingir o presidente. Na dizer a verdade, a carta dos governadores, vários governadores, mais que 23 ou 17, assim, não estou bem lembrado, para a defesa das liberdades e da nossa democracia. Ora, eu acho tanta hipocrisia isso, até vamos botar no debate aqui, porque se alguém, e essa carta, imagino que tenha sido destinada o alvo ao presidente Bolsonaro, se alguém, o Candiota, que aqui no Brasil hoje está defendendo a democracia e as liberdades individuais, é o presidente da República. Mas olha aqui, ó. Neste momento crítico de saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Estamos praticamente assim, a Porto Alegre ainda não está devidamente no seu 100% de liberdade para abrir os negócios e tal, mas de qualquer maneira, o supermercado Zafari está lá com toda a sua estrutura já desde o ano passado, para que você possa se sentir bem lá, sem ter o risco de ser contaminado e de contaminar os demais. Então, o supermercado Zafari voltou a ser e está voltando a ser aquele lugar onde a vida acontece quando a gente se encontra, claro, numa das instituições aí, numa das unidades do nosso supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. É verdade, supermercado Zafari, Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Aliás, aqui, plano pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar o futuro da sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. A Aspecir Previdência fica ali, bem no centro da cidade histórica, do Porto Alegre histórico, do centro histórico de Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, primeiro andar. O telefone da Aspecir Previdência, 3228-1999. Vou começar aqui pelo Cláudio Candiota. Cláudio, sobre essa carta dos governadores, uma carta aberta, e que eu imagino tenha sido o alvo, o presidente da República, que, na minha opinião, eu acho que a única autoridade no Brasil hoje que
está tentando nos defender, né, de certas ações tiranos, né, é o presidente da República. Eu, como não vi essa manifestação, nem li, nem ouvi dos governadores, mas tenho visto que a maioria deles está em campanha, ou vários deles, ou associados aqui e ali. O que nós estamos vendo, na verdade, é uma campanha política. Quer dizer, como, em tese, o presidente é candidato, creio que seja, não sei, e aparentemente é um candidato forte, como existe o risco do ex-condenado, mas ainda criminoso, porque não foi absolvido, nem foram desfeitas as provas produzidas contra ele, que são mais de 3 mil provas desses processos que só a extrema esquerda e a esquerda dizem que não há provas, são 3 mil documentos provando a culpabilidade desse indivíduo que destruiu o país, né? Ele também, como esse é um país que sempre foi dominado por essa esquerda, vem de longe isso aí, lá do Getúlio Vargas. Então, ele também tem lá do seu lado os seus 25%, 30% de votos, pelo menos é o que dizem, né? Não dá para se acreditar nas pesquisas, né? O presidente tem outros 25% a 30%. Então, tem 40% de votos aí no meio que tem um monte de gente disputando para chegar no segundo turno. Não sei o que diz essa nota, mas deve ser alguma coisa contra o presidente, ou estou errado? Ela diz que os governadores se unem para defender a democracia e as liberdades individuais. Mas não se manifestaram quando o STF rasgou a Constituição. Não, isso não. Não, aí tudo bem. Aí os governadores não se manifestam. Aliás, se alguém rasgou a Constituição, se alguém deu um golpe na Constituição, para mim foi o STF. Mas, por favor, começou lá no impeachment da Dilma, quando eles detonaram o artigo que determina que quem é cassado, quem sofre o processo de impeachment e é cassado, perde os direitos políticos. Ali já jogaram uma página fora. E dali para cá veio vindo. Nós temos presos políticos. Tem um deputado preso, porque disse um monte de besteira, palavrões, não sei mais do que disse, porque nem ouvi o que ele disse também não me interessa. Mas ele exerceu o seu direito de expressão. Se alguém foi ofendido, existem mecanismos. E tem 2 jornalistas presos. Não, existem mecanismos. Você pega, vai lá e entra com processo por dano moral contra aquele indivíduo que ele ofendeu. Qualquer um pode fazer isso. Né? Mas, não. Prenderam o deputado. Aí me aparece a Câmara de Federal e homologa um desrespeito à Constituição, votam contra seu próprio direito de expressão. Isso é uma aberração, mas aconteceu. Então é o seguinte, o STF rasgou a Constituição e a Câmara Federal tocou fogo nela. Bom, então não temos mais Constituição. Isso para um deputado. Aí prenderam um jornalista. Por quê? Porque falou, que deu lá a sua opinião. Também poderia, da mesma forma, ser processado se ele falou alguma coisa que não deveria falar. Tá? Então, até o momento, eu não vi o presidente rasgar a Constituição. Eu não vi. Pode ser que ele tenha rasgado, mas eu não vi. Agora, eu vi o STF rasgar a Constituição. Eu vi e todo mundo viu. Inclusive os deputados que votaram por tocar fogo nela. Então, nós não temos mais Constituição. Ele é um livro que está ali na prateleira e que as pessoas não vão mais ler, não leem mais, não precisa. Agora, não é o presidente que não está lendo a Constituição. Não estou defendendo o presidente, só estou dizendo que ele não rasgou a Constituição. Isaac. É verdade, né? Em todo esse quadro que me surpreendeu foi a posição do Congresso, endossando a posição do Supremo, quer dizer, contra si, quer dizer, pô, se tu não... Eu concordo com o Candiota, quer dizer, ofendeu, tem todo um processo, tem todo um mecanismo para processar, enfim, existe para isso, a justiça está aí para isso, quer dizer, se sentiu ofendido, vai e processa, aí dentro do processo, vamos ver o que vai, como é que vai terminar. Agora, prendeu, não por ser um deputado, mas por ser o deputado, porque eu entendo que ele tinha o direito de expressão, aí o Congresso vai e retifica, quer dizer, ratifica a posição do Supremo, quer dizer, jogando contra o seu próprio interesse institucional. Quer dizer, ela tinha que entregar, a sensação que eu tive, o Candiota e Silvio, que tinha que entregar um prêmio para o Supremo. Cabeça de alguém vai.
né? E vai a dele porque é um deputado sem expressão, é um deputado que já tinha causado algum mal-estar dentro do Congresso, não era a primeira vez, etc, etc. Mas abriu a precedência. Amanhã depois, quando fizeram uma crítica justa, uma crítica pessoal ao ministro, mas a uma decisão do Supremo, não duvido que vai ter uma represália, de alguma maneira, a esse parlamentar que fizer essa crítica. Quer dizer, foi dado um poder, quer dizer, o Supremo está se dando um poder, quer dizer, concordo, rasgou a Constituição, mas, olha, a ministra trocar de voto, quer dizer, eu não sou advogado, mas minimamente a gente compreende. Trocou de voto uma semana depois, sem nenhum fato novo, sem nenhuma... E querer justificar, e querer dizer que teve um fato que justificaria a sua troca, é duro, né? É duro porque quando tu vê a alta corte nesse nível, o que eu vou pensar e o que eu vou imaginar em termos de justiça no Brasil? Olha, anular 4 processos... E passaram por diversas... Que já estavam... Um deles transitado em julgado no STJ, que é o processo do triplex. Estava transitado em julgado com certidão de trânsito em julgado. Anular uma sentença transitada em julgado, em embargos de declaração, em habeas corpus, eu não vi nem na faculdade, nem nos anos em que eu pratico a advocacia. Eu não vi. E já assisti palestras e depoimentos de grandes juristas dizendo que também nunca viram. O Yves Gandra, por exemplo, que é um dos maiores juristas, ele era consultado quando fizeram lá a Constituição de 88, e acho que não ouviram a maior parte das sugestões que ele deu. Ou ouviram não levar em consideração. Ouviram não levar em conta, né? Ele mesmo disse que nunca viu uma coisa dessas. E pode ir ouvindo constitucionalistas aí e professores de processo penal, eles nunca ouviram nada parecido. Se quisesse anular uma sentença transitada em julgado, tem a revisão criminal. Não habeas corpus. Give me a break, como diriam os americanos. Complicado. Simone Magalhães, tu queria dar um pitacozinho esse assunto aí ou tem alguma destaque da área econômica? Eu estava aqui ouvindo, né? Acho que o Candiota ele tem muita propriedade, né? Obviamente, por toda a sua formação, todo o seu conhecimento, né? Para estar nos dando essa aula sobre as questões do STF, né? E ouvindo, assim, vocês falarem, né, e vendo, assim, se magistrados de tamanha grandeza, né, acabam mudando de posições em decisões tão importantes, né, que mexem com a vida de um país, né, como que a gente pode, muitas vezes, nós nos questionarmos de querer manter uma postura, de não mudar de opinião, né? Porque a gente muda de opinião, a gente amplia nossos conhecimentos, nós passamos a ser mais ou menos críticos e mudamos de opinião. Só que falando em nível de Supremo, né, existe toda uma doutrina que ela não muda do dia para a noite, né? Nós temos aí um Código do Processo Penal que tem mais tempo de vida do que eu. Então, nós temos... tanto cuidado que deveria ter, né, com essa Suprema Corte que dá decisões tão importantes na nossa vida, né, e às vezes a gente fica se questionando por nós, pessoas comuns, né, porque nós acabamos sendo frente a um Supremo, frente a essa Corte, sendo pessoas comuns, mas muitas vezes as nossas trocas de opinião não geram impactos como eles geram, né? Que nem assim, a gente olhando o julgamento, né, do Sérgio Moro, aí eu mudei minha opinião frente aos fatos, mas só um pouquinho, mudar uma opinião e acusar de suspeição o juiz como o Sérgio Moro, sem ver todos os processos, todos os formatos que foram feitos dentro de uma Lava Jato, todo o precedente que abre, né? Porque uma vez que o Supremo ele
ele toma um posicionamento, ele abre um precedente para o resto tudo, né? A gente que trabalha com direito, que é operador do direito, a gente está sempre onde pesquisando jurisprudências, e principalmente das cortes maiores, porque a gente sabe, falou lá, vira lei. Então é complexo isso, né? A gente assimilar. Hoje de manhã eu estava ouvindo a Guaíba, e estava tendo uma discussão, né, falando na questão das eleições e tudo mais, né, da importância de nós, eleitores, né, e aí eu não me lembro qual deles que falou, mas ele falou uma coisa muito interessante. Não se preocupa com o candidato a governador, o candidato a presidente, se preocupa com o vereador, com o deputado, com o senador. É esse cara que vocês têm que se preocupar, porque é esse cara que vai dar um retorno lá. É esse cara que vai dizer um sim ou não, que vai levar um projeto ou não vai. Mas quem manda acaba sendo o juiz, né? Quem manda acaba sendo o judiciário. Não, exatamente. Tem que se preocupar com o judiciário também. Legal. Mas a Simone falou no precedente, dá licença, Simone, para mim não esquecer. Simone, questão, né? Simone tem um delay, né? Partido, né? Simone, aqui o candidato quer fazer uma observação. É que a Simone falou no precedente que isso abre, e é um precedente grave, a questão do Sérgio Moro, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro. Por que é um precedente grave? Porque foi declarada a suspeição sem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu nunca vi uma coisa dessas. Tem que se criar um incidente de suspeição. E o juiz tem que ter o direito de se defender. Não, foi uma decisão sumária. Algo que eu também nunca vi. Tudo praticado pelo STF. E estão querendo o quê? Estão acusando o presidente de risco à democracia? Por favor. Eu sempre aprendi o seguinte, assim, normalmente a esquerda, ela acusa os outros do que ela realmente é. Esse movimento dos governadores, para mim, é exatamente isso, quer dizer, retrata exatamente aquilo que eles estão fazendo, principalmente lá em São Paulo, né? Tirando as nossas liberdades, atacando as pessoas nas ruas, prendendo as pessoas, batendo em velhos, em idosos, em mulheres, né? Isto o presidente não aceita, o presidente tem falado isso. Mas quem é que está patrocinando isso? Não é o presidente da República. Záquia. Eu cada vez mais, assim, é duro que você vai dizer, mas cada vez mais eu me decepciono um pouco com as coisas no Brasil, né? Eu concordo na questão do... Não estou aqui para defender o Bolsonaro, né? Votei no Bolsonaro no segundo turno, uma questão de opção dentro do contexto. Não sei se votaria nele de novo, não sei, dependendo com quem ele iria para o segundo turno, se fosse para o segundo turno. Mas também não podemos responsabilizar por atos, por exemplo, o seu filho voltou a falar no AI-5. Quer dizer, esses filhos atrapalham. Atrapalham muito. Esses filhos atrapalham. Então fica carimbado. Quando o filho voltou, final de semana, não, porque o AI-5 no Brasil, mas não volta, porque nós temos o poder nas nossas mãos. Então isso fica carimbado para o Bolsonaro, fica assim como se fosse o Bolsonaro. Quer dizer, filho é filho, pai é pai. Eu estou preocupado com o pai. O erro do pai é que ele esquenta muito o filho. Se ele já tivesse lá no início, bota para o lado porque tem bronca, tem dificuldade aí, tem rachadinha, tem insinuações. Isso faltou, realmente. Faltou, no início do processo. Quer dizer, nessa troca do ministro da Saúde, quando ele marcou uma reunião que foi essa médica que era cotada para ser ministra da Saúde. A japonesinha aquela? Não era japonesa. É uma que tem um nome esquisito. Sim. Aí a conversa foi o Bolsonaro, o ex-ministro, o Pazuello, e o filho dele. E o que o filho estava fazendo lá? Aí o filho perguntou para ela qual era a posição dela do desarmamento. Ela seria convidada para ministra da Saúde. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E o que ele tem que fazer? Ele não é médico, ele não entende de saúde, mas estava lá. Então, eu acho que isso atrapalha, tu entende, Cláudio? Isso atrapalha o conceito do governo dele. Quer dizer, esses filhos pouco ajudam. Olha, a questão do próprio ministro de Relações Exteriores, os filhos esquentando, os filhos mantendo. Nisso, ele faz um bom governo na questão de honestidade, de corrupção, não tem absolutamente nada ao longo desse período, nunca se ouviu falar ou alguma insinuação, algum problema.
Eu acho que ele respeita as liberdades individuais, mas o seu contexto, a clã Bolsonaro, eu acho que... Na questão dos filhos, o que tu dissesse, eu até acho que já falei isso aqui no programa. O que ele deveria ter feito? Olha, eles são maiores de idade, são adultos, se eles têm algum problema, o problema é deles, é do governo, eles não fazem parte do governo, eles devem satisfação para os seus eleitores. E para a sociedade. E para a sociedade. Respondam pelos seus Eles não têm nada a ver atos, com o meu governo. Se por um acaso eles forem investigados e processados, condenados, eles vão cumprir a pena, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o que ele teria que ter. Ele não conseguiu separar, e eu nunca tive uma situação dessa, eu não sei se eu saberia, mas separar o pai do presidente. Ele não conseguiu fazer isso. Com isso, ele atraiu para si uma parcela, pelo menos que fosse, daquela responsabilidade. Concordo totalmente contigo. E outra, um desses filhos aí vai lá e me compra uma mansão de 6 milhões. Para quê? Nesse momento em que o povo está passando fome, em que tem milhões de desempregados precisando levar comida para casa, por favor. Não, é muita falta de sensibilidade. Quer dizer, o que ele queria provar? Que ele tinha dinheiro? Que o dinheiro tem origem? Ele não precisa disso. Ele que abra o imposto de renda para a população ver, faz qualquer coisa. Sair comprando mansão. Não, é outra coisa, né, que não dá para concordar. E o valor da prestação quase que equivalente ao seu salário de deputado, quer dizer, de parlamentar. Ele tem um negócio de chocolate, mas começa a ficar, quer dizer, as insinuações em volta. Aí o Bolsonaro vai fazer uma viagem internacional, bota o filho na comitiva. Não precisa. Essas coisas. Bota um pouquinho de distanciamento dele em relação aos filhos. Agora, já se disseram e se diz aí, né? Nem só a boca pequena, que o Brasil não é para amadores. Veja bem, essas mesmas pessoas que criticaram, entidades que criticaram essa alusão ao AI-5 do filho do Bolsonaro, são aquelas que em 2017 comemoraram abertamente a Revolução Russa, que é a ditadura. São aqueles mesmo que defendem a ditadura de Cuba, defendem a ditadura da Venezuela e não aceitam a ditadura do Brasil. Para esse pessoal, a Coreia do Norte é democracia. Então, eles homenageiam essas ditaduras e nós não podemos, alguns brasileiros podem se lembrar, homenagear a Revolução de 64, que matou 400 e poucas pessoas contra mais de 150 milhões das ditaduras que eles defendem. Silvio, só um minutinho antes de eu entrar comercial. Essa participação dos filhos do Bolsonaro fez o quê? Que esquecesse os filhos do Lula. Que ficaram milionários. Ficaram bilionários. O sujeito era guarda de um zoológico, sei lá o que fazia, de repente tem milhões, tem fazendas, tem avião a jato, tem Mas é por isso que se lembra o filho do Bolsonaro, para esconhecer e passar por cima dos filhos do Lula. Eu acho que essa é a estratégia. Olha aqui, Casa dos Óculos, qualidade a toda a prova. Endereço ali na Rua dos Andradas, 1802, centro de Porto Alegre. Eu já nem digo na subida ou na descida, porque o candidato diz que é na descida. Não, é na descida à direita. Eu digo que é na subida à esquerda, diz que é na descida à direita. Mas, de qualquer maneira, você vai chegar na Casa dos Óculos, se for na Andradas, 1802. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30 e sábados também das 9 às 12 horas. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, conta com uma equipe especializada para atender todas as suas necessidades. E neste momento de pandemia, em que as empresas estão aí agora muitas contratando, graças a Deus, né, a coisa não foi tão terrível ainda, o colapso na economia, nós temos contratado mais do que dispensado na economia brasileira, apesar dos 14 milhões e poucos de desempregados. O Centro de Integração Empresa-Escola é um modelo nacional e referência em todo o país. Ele faz com que o jovem entre lá e se qualifique e esteja então em condições de adentrar no mercado de trabalho e fazer a sua vida, ela ter a sua mobilidade social, né, Simone? Que nós sabemos que a economia, a mobilidade social é importante para o jovem crescer na sua profissão. Veja agora o programa de aprendizagem nesta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Às 19h57, nossa atividade é ao vivo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Lembrando para vocês
Vidrobox. Vidrobox, vidros temperados e laminados, portas com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, uma coisa importante, daqui a pouco frio, aquele vento todo, você fecha a sua sacada, fica lá um ambiente tranquilo, feliz para você e a sua família. Box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos, enfim. O vidro hoje, com 1001 utilidades, o vidro que não foi criado, não foi inventado, ele foi descoberto pelos fenícios há 2.500 anos. Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343. Entre lá no site da Vidrobox, vidrobox.com.br, e você vai ter aí todas as alternativas para ter o vidro embelezando o seu negócio, sua casa, sua instalação comercial, sua indústria, enfim. Vidrobox desde 1971. Portanto, neste ano, Vidrobox completando 50 anos de atuação firme e se consolidando cada vez mais no mercado gaúcho e brasileiro. Ludmila Ajar. Esse é o nome, exatamente. É verdade. Que fez musiquinha, cantou para Dilma e tal. Então é uma pessoa que a gente já sabe que ela é neutra, né? Neutra. É verdade. Olha aqui, ó, Vinhos do Mundo. O mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Claro, passe lá numa das lojas da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. São 3 lojas. A primeira, vou mostrar para vocês aí, fica aqui na Cristóvão Colombo, 1493, bem pertinho de nós aqui da RDC TV, aqui no bairro Floresta. A segunda na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, também na capital. E a mais próxima lá da minha casa, na Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus. Você sabia que dá para curtir uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de casa e sem sair de Porto Alegre? Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja de vinhos do mundo e viva estas sensações. Simone Magalhães, qual é a novidade, a outra novidade aí da área econômica, Simone? Então, Silvio, eu queria falar um pouquinho sobre o novo programa, né? O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o chamado BEM, né? Que agora que está entrando o auxílio emergencial, o governo agora já está se preparando para ter novamente esse programa. Para quem não lembra, no passado, né, no início da pandemia, as empresas puderam rescindir elas puderam suspender contratos de trabalho ou reduzir carga horária. E o governo entrou com uma participação para que pudesse manter os empregos. Em contrapartida, se tu suspendesse ou reduzisse o salário por um mês, a pessoa tinha mais um mês de garantia de emprego. Se fosse 2 meses. Então, isso possibilitou que muitas pessoas não perdessem seus empregos e que muitas empresas pudessem reter sua mão de obra. Então, foi um programa muito importante que teve ano passado. E esse programa está voltando agora, né? Então, nós temos aí um incremento, né? Um custo para o governo que estão estimando em torno de 9,8 bilhões de reais, né? Aonde vai alcançar até 4 milhões de trabalhadores. E isso é muito bom, porque a gente vem com o desemprego crescente, né? Agora, com o agravamento da pandemia, o comércio fechado, bandeira preta, a gente sabe o quanto as famílias ficam preocupadas, né, com seus empregos. Então, voltando a esse programa, é um benefício para as empresas para que elas não demitam. Então, nós vamos ter de novo, né? O governo vai pagar uma parte do salário para as pessoas e a empresa vai pagar outra parte, né? Em caso de redução de carga horária. E isso vamos conseguir manter os empregos, o que é uma iniciativa muito importante que deu muito certo ano passado. E isso é um programa para iniciativa privada, né? Até porque
nos órgãos públicos não tem, existe a estabilidade de emprego e tudo mais. Então, é um programa do governo para as empresas privadas que está voltando agora. Isso é uma boa notícia. Muito bem, uma ótima notícia. Começa amanhã, né, o auxílio, né, Simone? Nessa terça-feira. O auxílio emergencial começa a pagar amanhã para quem nasceu em janeiro, né? O programa, o BEM, né, ele ainda não começou, porque o governo estava querendo primeiro liberar o auxílio emergencial, né, e na sequência fazer a liberação do programa de retenção de empregos, né? Então, assim, ele ainda está finalizando, mas agora eu acredito que em abril já deve começar. Exatamente um ano depois, que ano passado, em abril, também a gente teve esse mesmo programa. Muito bem, olha aqui, ó. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra na Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor de uma mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos ver aí esta mensagem muito bonita da Di Paolo com o nosso artista, o nosso Jeremias, que está se consagrando como grande artista aí. Vamos a Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da casa da nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Hein, Candiota? Aquela mesa farta ali, hein? Mas me dá vontade de sair daqui lá no no Di Paolo. No Di Paolo, ali da aeroporto. Vou levar Laçador. Aliás, você pode ir lá tranquilamente. Se abusar, como faz o Candiota aqui e o Zac, de vez em quando, se abusar, está aqui, ó. A resposta, a contraindicação para o abuso, Olina. Olina, essência de vida. Você toma Olina, eu já tive experiência, quem é que não teve, né? Com a Olina, desde lá os tempos de garoto, era a Olina, porque a Olina tem mais de 100 anos. Qualquer problema de indigestão, problema de estomacal, tome a Olina, que ela imediatamente recompõe tudo. Realmente a Olina é um remédio que eu poderia dizer milagroso. Olina, a família Olina, nos trazendo essa maravilha que é este medicamento. Que na verdade não é um medicamento, né? É uma grande propulsão de vida, de bem-estar. O Jornal do Comércio, para mim o melhor jornal do Rio Grande do Sul, hoje, segunda-feira, 5 de abril, está aí a capa para vocês conferirem. Aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana serão leiloados. Que maravilha! Terminais integram lote sul de concessões do governo federal. Disputa ocorre nesta quarta-feira, portanto, depois de amanhã. Tem aqui a submanchete: vacinação de servidores da segurança começará hoje, segunda-feira, começou. E a Equatorial, que adquiriu a CE, a distribuidora, vai vai quitar a parte da dívida da CE de cerca de 1 bilhão em 12 meses, por se tratar de linhas de financiamento para governos oriundas do BID e de outra instituição financeira. Está fazendo lazer na capa aí. É verdade, foi entrevistado aqui também, né? E referência na noite, Vale dos Sinos vê crise em casas noturnas. A crise realmente é geral. Mas o Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Esta manchete aqui
aeroportos de Bagé, Pelotas e Uruguaiana serão leiloados, é uma coisa importante. E me remete para uma outra informação dada no interior do jornal, hoje, o Jornal do Comércio, que é que a PEC, aquela que está sendo estudada na Assembleia, a PEC número 280 de 2019, que estabelece a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para leiloar, para privatizar empresas estatais, ainda está em análise na Assembleia. Sempre deputado, né? Doutor Záquia, a sua impressão sobre isso? É muito complicado privatizar aqui no Estado. Para abrir uma empresa é uma canetada, para privatizar é complicado. Para privatizar... Até plebiscito precisa. É uma luta. Agora, tem que cair esse plebiscito. O plebiscito, primeiro, a dificuldade bárbara em fazê-lo, né? Tem um custo alto, tem que ser ajustado ao processo eleitoral, porque senão quem se envolve é o contrário. Quem não quer a privatização, esse se organiza. O que quer a sociedade normal, ele não se envolve. Olha, essa é a capacidade do gestor nesse dia. O gestor decide e manda para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia vai democraticamente votar sim ou não, né? Ela chancela ou não chancela uma decisão do Poder Executivo. Agora, o Poder Executivo, quando toma o caminho de uma privatização, ele, sem dúvida alguma, fez estudos profundos, contratou consultorias das melhores para poder fazer um levantamento, para ter as informações precisas, envia isso para a Assembleia. A Assembleia tem comissões pertinentes que vão discutir essa matéria, que vão fazer uma audiência pública, que vão ouvir as entidades envolvidas, etc., etc. Esse é o círculo para poder votar. Agora, levar isso para a população que não tem ideia, que não sabe o que é a empresa, não sabe o que custa a empresa. Eu vou dar um exemplo, Silvio e Cláudio, falar aqui do município de Porto Alegre. Carris, né? Carris é uma empresa tradicional, vinculada à história de Porto Alegre, quando tinha os bondes, etc., etc. Hoje se fala, Carris tem que ser privatizada. Está se fazendo estudos precisos para chegar-se a essa conclusão. A Carris, pegar o ano passado, o poder público botou 72 milhões na Carris, para a Carris poder sobreviver. Tirou esses 72 milhões, que eram direcionados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e botou lá na Carris. Quer dizer, você vai falar lá para a pessoa que não tem essa informação, mas não, a Carris é do município, a Carris não pode ser privatizada. A Carris hoje tem um custo quase 40% acima do custo da iniciativa privada. O quilômetro da iniciativa privada custa 8 e alguma coisa, e da Carris 10, alguma coisa. Quer dizer, quem paga essa diferença é a sociedade. Mas se tu vai simplesmente fazer um plebiscito, eu não tenho a menor dúvida que o resultado do plebiscito seria contrário. Pela história, pela tradição, aquilo é nosso. A Carris é nossa, deles, o petróleo é nosso. É. Quer dizer, o mais impressionante é que o Salim Matar, que era o secretário da privatização, ele disse que chegou a encontrar 600 e não sei quantas estatais no Brasil, todas quebradas. Eles parecem, dando prejuízo, e parece até que esquece que a própria Petrobras ela foi privatizada no governo de esquerda, do criminoso condenado e no seu poste lá. Mas como foi privatizada? Foi privatizada por organização criminosa. Ela perdeu 90% do seu valor patrimonial. E foi recuperada no governo atual. Deveria ser vendida. Inclusive porque está se desenvolvendo o carro elétrico e os veículos elétricos, de um modo geral, etc. Nos Estados Unidos já está bastante avançado. Daqui a pouco não vai valer mais nada a Petrobras. Assim como a CE não valia mais nada. Quer dizer, a CE foi entregue pelo passivo. Se chegasse a esperar mais, o governo ia ter que botar dinheiro para que alguém pegasse a encrenca. É isso aí. Saiu no 0 a 0. Ia dar um prêmio. Saiu no 0 a 0. Ia perder a concessão, aí não ia valer mais coisa nenhuma, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas vêm sendo doutrinadas, não é? Porque a esquerda domina o Brasil há décadas. Tanto que fizeram uma Constituição socialista. Tem que fazer outra Constituição. O grande perigo é quem vai fazer.
Esse é o perigo. Pode sair um monstrengo pior do que esse que está aí. Verdade. Esse é o grande risco. Agora, eu tenho uma máxima, por exemplo, o seguinte, se você quer saber se alguma coisa é boa ou é ruim para o país, se é bom ou se é ruim para o povo, veja de que lado está a esquerda, principalmente a extrema esquerda. Se a extrema esquerda diz que é bom, é ruim para o povo. É verdade. Pode ter certeza. Não dá erro, mas não tem erro nenhum. Eu, por exemplo, estava observando essa briga aí, que agora o prefeito não consegue nem que os médicos pratiquem medicina, porque foi proibida. De quem é a ação? Do PSOL. Se o PSOL é contra, vocês podem ter certeza que funciona. Eu não tenho dúvida. Está circulando na internet agora um vídeo do prefeito de Chapecó, que tinha, para combater os casos lá que estavam disparando, ele transformou o centro de convenções num hospital. No vídeo, ele mostra que o hospital está vazio. Como? Com tratamento médico precoce, que é algo que a medicina pratica há décadas. Só que, neste caso específico, trata-se de medicamentos off-label. Eu ganhei várias ações contra planos de saúde que não queriam pagar medicamentos off-label. O que determinou o Tribunal de Justiça? O que resolve o tratamento é um médico. Se o médico prescreveu, fim, é a independência, é a relação médico-paciente que prevalece. Ninguém está receitando. Eu não vou defender tratamento médico, não vou defender medicamento, eu sou advogado, não sou médico, consequentemente, não vou me meter na relação médico-paciente. Agora, você sabe o que significa essa intervenção? Morte. Por quê? Porque quem está morrendo mais, tem um estudo feito lá na Grande São Paulo, é quem ganha até 3 salários mínimos. É uma intervenção genocida. É o cara que vai no posto de saúde, e eu estava fazendo contratei um trabalho lá na minha casa, e o cidadão que foi lá, o operário lá, tinha tido a doença essa. E nos primeiros sintomas foi no posto de saúde. E pediu que fizesse essa receita e tal. O médico, não posso lhe dar o medicamento e tal. Posso lhe dar a receita. Porque essa decisão não proibiu o médico de receitar. Esses mesmos medicamentos podem ser receitados para quem tem a doença que está prescrita na bula. Aí o que o médico fez? Deu a receita. O que fez o coitado? Foi na farmácia, comprou os remédios. Estava ele, a esposa e a filha com os primeiros sintomas. Ficou curado, não foi nem para o hospital, não foi internado, nem coisa nenhuma. Então é o seguinte, eu não sei se funciona, pode ser sorte, até porque o fator psicológico influencia. E tanto influencia o fator psicológico que para aprovação de remédios e vacinas se aplica o quê? O estudo duplo cego randomizado controlado. Quem toma vacina não sabe que tomou a vacina e quem tomou o placebo não sabe que tomou a vacina. Por quê? Porque o cara que toma a vacina pode levar o fator psicológico à cura. Entendeu? Então, para ter certeza que funciona, o cara não pode saber que tomou. Isso vale para tudo. Então, lamentavelmente, o que nós estamos vendo aqui na cidade de Porto Alegre é o PSOL, um partido de extrema esquerda, receitando, não é? Ou impedindo os médicos de receitar. Se você se sentir mal da próxima vez, ou se tiver um sintoma, de qualquer doença, não liga para o médico, liga para o PSOL. Genocida. Olha aqui, ó. Pessoal, preste atenção numa coisa. Para ajudar a conter o avanço de casos de Covid, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo, é claro, aos seus pacientes e aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou de preferência ou com especialistas, sem precisar, que é importante, sem precisar sair de casa, principalmente quem é idoso. É exatamente isso que o CCG Saúde faz, para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe altamente especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar, claro, tem que agendar pelo site do CCG Saúde. Anote aí, ó, ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. Não tem essa aí com o CCG Saúde, você vai resolver o seu problema de saúde. E Barranco, né? Há 51 anos, no coração dos gaúchos. O Barranco e o Barranquinho ali, tradicionais, né, casas gastronômicas do Rio Grande do Sul. Eu já nem falo em Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. A gente que viaja, quando está longe aqui, o pessoal lá que
quer fazer uma reunião, né, Zaque? Vamos nos reunir lá em Porto Alegre, aonde? No Barranco. Barranco ou Barranquinho. Por isso a tradição de 51 anos no coração dos gaúchos. Afinal de contas, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, claro, Complexo Barranco, Barranquinho. Olha aí, Cláudio, que tu não jantou ainda, dá uma olhadinha ali, ó. Para aguçar tua fome. Não faz assim comigo. Que agora não dá para ir, não. No Barranco fecha 6, né? Não, agora é às 8 ou 9 horas. Fecha às 8? Não sei, já mudou tanto que eu já nem sei. Mas enfim, é isso que a gente tem que Eu tenho que pedir pro vírus, que o vírus tem relógio e ele... Se o Bolsonaro mandasse, não fecharia às 8 horas nem às 9 horas, tá? É que o Bolsonaro não manda nada. O Supremo tirou toda a força dele e o único que nos defende no país é o presidente Jair Bolsonaro. Telefone aí do Barranco, 33316172. E o Barranquinho, claro. Telefone 30 28 23 30. Horários diariamente no Barranquinho, 11 às 24 horas. Claro, prejudicado o horário hoje, né? Presencial ou delivery. Em Barranquinho, nossas duas casas gastronômicas, verdadeiro orgulho do gaúcho, né? Olha que maravilha essa costela, isso é uma ripa de chuleta, sei lá o que é. É tanta carne boa junto, olha ali, Zaque, ó. Impressionante, né? Só para provocar. Para provocar essa hora, né? Eu vou fazer um exame de sangue amanhã de manhã. Estou em jejum, vou ficar 12 horas. Aliás, eu acho que, tu sabe que eu acho que o chefe, o José Silva, deve ter colocado o programa nesse horário ao vivo, porque aí ele aguça, fica aguçado na fome e depois vai lá para o barranco, né? Então é isso aí, né, José Silva? Um grande abraço aí. Logo, o José Silva está aqui conosco. Olha aqui, ó. Gerador Energia Positiva, alocação de geradores. Telefone lá é 999-86-6826. Sabe por quê? Você não pode deixar que o seu negócio, que a sua atividade seja interrompida por falta de energia. Isso não pode acontecer. Então, olha aqui, ó. Atividades empresariais e sociais. As locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência, claro, de acordo com as necessidades do cliente. Vejam aí algumas áreas de atuação, além da área de eventos. A área de eventos, né, Isaac, aqui foi muito prejudicada, né, Clandiota? Muito prejudicada, a Simone sabe muito bem disso também, muito prejudicada pela pandemia. Praticamente evento nenhum está acontecendo. Condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria e não podem, em hipótese nenhuma, sofrer descongelamento. E, além do mais, empresas com vendas online, claro, que ao ficarem sem energia, tem o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. A fazenda do Candiota aí no interior está absolutamente prevenida com o gerador energia positiva. Fatores que levam a ficar sem energia. Por exemplo, temporais, essa época do ano é muito propício a isso. Desligamento programado da CE. A concessionária muitas vezes quer fazer a manutenção da rede e precisa desligar a energia por um determinado período. Queima de transformador, queda de postes por acidentes, por árvores, etc. Então, o telefone lá, energia positiva, rs.com.br, telefone 999-6868-26. Nós estamos já nos encaminhando, daqui a pouco são 20 horas e 20 minutos, ao final do programa, mas olha que eu estou recebendo uma informação agora, Candiota, que no governo passado, não do Temer, da senhora aquela, o Brasil era conhecido, nós agora é Pátria Amada Brasil. O Brasil era conhecido como Pátria Educadora. Que era tudo que não era pátria. Mas olha aqui, quem é o educador emérito aqui, como é o Paulo Freire, né? Paulo Freire. Paulo Freire, o que é? Ele é o... É o Deus. É o Deus da educação brasileira. Olha só a informação que estou recebendo agora. Fruto da pátria educadora, fruto da geração Paulo Freire. 87 mil das pessoas, dos jovens que fizeram o Enem, zeraram a redação, zeraram, não sabem escrever. Quer dizer, Paulo Freire acertou totalmente. Sim, com esse tipo de método, é uma fábrica de ignorantes. Aqui na faculdade se encontrava advogado, ou quem pretendia ser advogado não sabia escrever. Depois quer passar na prova da OAB. Aí fica difícil. E aí, Isaac? Não, eu ainda estou procurando, mas hoje ainda me passaram uma foto e eu sei que é verdade, porque a pessoa depois, numa rede social, justificou. Uma advogada, fulano de tal,
muito feliz, passei na OAB. Passei, ela escreve P-A-C-cedilha-E-I. Acabei de falar, que maravilha, tá aí a prova. Que maravilha. Aí, Edu, E passou na OAB com C cedilha. Aí o corretor, passei com C cedilha. A sorte dela é que tem o corretor, né, nas petições, né? Foi o corretor. Aí o corretor é o Bolsonaro. Ele que leva a culpa de tudo. Não, a culpa o corretor é o Bolsonaro. Ele leva a culpa de tudo. Simone Magalhães, o que tu acha? Responsável pela morte do Kennedy, o Bolsonaro? Claro. Com essa pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Também. Simone, com essa educação toda que nós estamos vendo aí, desfrutando a geração Paulo Freire, o que será da nossa economia, Simone? Olha, Passei com C cedilha. É muito complicado, viu? Não, passei com C cedilha, não tem corretor, né, que justifique, né? O corretor não é tão burro assim, né? O corretor não é tão burro assim também, né? Nem o corretor consegue ser tão burro, né? Mas sem educação, né? Não vamos nem entrar no mérito da educação, né? Dos bons modos, né? Comportamental. Mas se a gente olhar, né? assim, a falta de preparo das pessoas, o uso da sua inteligência para coisa que não presta, né? Isso é tão triste de ver, né? E cada vez mais a gente se depara com isso, e muitas vezes tu ser uma pessoa que estuda, tu ser uma pessoa que te preocupa com valores, né, em fazer o correto, tu acaba sendo um chato, tu acaba sendo uma pessoa fora do contexto, né? Que triste isso, né? Que triste. Eu como professora, como profissional, eu me sinto muito aborrecida, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque se cada um plantar a sua sementinha, eu acho que um dia a gente pode ter um resultado, né? Esperança tem que ser sempre a última a morrer, né, Silvio? Claro que é. Simone, aqui, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Tem 2 minutos aí para o teu destaque final. 2 minutos não vai dar tempo, tá? Mas eu vou trazer novamente ao programa essa semana, porque, enfim, hoje, Fernando Collor de Mello, ele postou no seu Twitter um pedido de desculpa à população brasileira, né, por todos os erros que ele cometeu enquanto presidente, achando que as medidas de retenção de salários e poupanças e tudo mais era uma medida acertada. Então, hoje nós tivemos uma decisão, né, lá dos nossos Supremos, né, com relação ao Plano Collor Rural, né, uma devolução bastante expressiva, que quem teve esse tipo de financiamento vai poder buscar, mas isso é um assunto que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para falar no próximo programa, mas quem quiser mais detalhes pode entrar em contato comigo. Simone, eu vou aproveitar que tu estás aí em casa, tranquilo, o maridão está fazendo a janta, né? Daqui a pouco tu vai jantar, né? Não estou em casa, olha aqui onde é que eu estou trabalhando, ó. E estou bem acompanhada das minhas tulipas, que hoje certo. Eu recebi de um cliente aqui, muito querido, que eu fiz um trabalho muito importante para ele. Hoje ele veio aqui me conhecer e trazer de presente essas tulipas aqui. Que maravilha. Mas, de qualquer maneira, eu sei que o marido está fazendo o jantar em casa. Então, obrigado, viu, Simone, pela tua presença aqui. Um abraço lá e bom jantar, viu? Obrigado, gente. Um beijo. Sempre muito bom estar com vocês. Sempre muito bom estar aqui. É um aprendizado. E até o próximo programa. Ok, Simone. Obrigado. Doutor Záquia, 1 minutinho e meio, 2 minutos para a sua consideração final. Eu estou ainda rindo, porque eu estou lendo os comentários sobre o passeio. E um diz assim, não te conheço, mas parabéns por ter passado com esse jeito. E o outro bota, a geração Paulo Freire chegando ao mercado de trabalho. É verdade. Assim, um dia a gente anda muito triste com as coisas que estão acontecendo, com amigos que estão nos deixando. Eu perdi ontem um, perdi hoje outro. Mas também notícias boas vieram, né? E fico muito feliz com o Silvas, está em casa, voltando, querido amigo. Logo, logo vai estar conosco aqui, e isso, sem dúvida alguma,
Hoje a melhor notícia da semana, certamente, é essa. Né? Não tem a menor dúvida. Fiquei muito feliz, Silvio. Fiquei muito feliz, porque hoje é um dia pesado para mim. Perdi um amigo, ontem perdi outro. Quer dizer, essa desgraça, enfim, temos que nos cuidar cada vez mais. Com certeza. Aqui eu não me lembrava, mas o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Imagina com um patrono desses, o que nós vamos esperar? É o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. E ainda é festejado, por isso aí é festejado. Quer dizer, essa esquerda não é fácil, né? Tanto que essa praga que está nos matando, e matando os nossos amigos e parentes, parentes até meu não perdi nenhum, graças a Deus, mas só podia vir de uma ditadura comunista da China, né? Só podia vir da esquerda uma coisa dessa. Se fosse uma democracia, aquilo lá, seriam atacados na hora e não teria se espalhado pelo mundo. E contariam para o mundo, não escondido, mas isso é típico das ditaduras. Agora, a boa notícia é que a vacinação em Porto Alegre está funcionando muito bem, aproveitando que o Zac é secretário aqui do município, eu quero cumprimentar publicamente o prefeito, porque está cada dia mais organizado. Eu sei porque eu levei minha sogra para fazer vacina, demorou um pouco, depois eu mesmo fui fazer vacina, já foi bem mais rápido. Agora, um primo meu foi fazer, lá no Inter, foi fazer vacinação ali no Inter, se não me engano, foi na quinta-feira passada, levou 5 minutos. No drive-thru do Internacional ali. Está cada dia andando mais rápido e as vacinas estão chegando. E tem que acreditar nas vacinas. Agora, essa ação aí do... E é a capital, Cláudio, desculpe te interromper, é a capital que mais vacinou das capitais do Brasil. Agora, só para complementar o que eu falei anteriormente, sabe que essa ação do PSOL contra a nota técnica da Secretaria de Saúde do município, ela é fundamentada num estudo fraudulento publicado na revista The Lancet, que foi desmentido pela própria revista The Lancet. Era uma fraude. Esse é o fundamento, um dos fundamentos dessa ação do PSOL. Um estudo que foi publicado na revista The Lancet, que era uma fraude. Temos que responder a essa ação. A fraude atrai fraude, né? Outra coisa que é uma coisa que tem sido repetido, é típico de Goebbels, né? Repetir uma mentira várias vezes até que ela vire verdade. É a necessidade da comprovação científica. Não tem comprovação científica nem para as vacinas, senhores. As vacinas não existe possibilidade de ter. Por quê? Porque as vacinas têm menos de 1 ano e a doença tem 1 ano. Não tem como ter. E o remédio que eles combatem tem mais de 70 anos. Mas não interessa, não tem como. Acontece que é o que temos. A vacina é o que temos. Eu já fiz a primeira dose da vacina, não vou fazer a segunda, porque é o que temos. E é o que se sabe está funcionando. Lá na Israel está funcionando, lá nos Estados Unidos também, os casos estão caindo, em todos aqueles países em que estão na frente na aplicação das vacinas, os casos estão caindo. Agora, também esses outros medicamentos, em várias situações, dão certo. Não tem comprovação científica, nem terá. Cláudio Candiota, obrigado pela tua presença. Zac também, a Simone que esteve conosco aqui. Obrigado, Simone, novamente. Você, telespectador, obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade aqui ao Atividade, há 28 anos no ar. Tenham todos uma boa noite de segunda-feira, um bom sono. Amanhã, 18h55, um novo encontro com vocês aqui na RDC TV. Boa noite e até lá.